Josué capítulo 23, assim diz a palavra do Senhor. Passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel e os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais e disse-lhes: já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vede aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, essas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, umas e outras, desde o Jordão até o mar grande para o pôr do sol. O Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará de vossa presença, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis nem para a direita nem para a esquerda, para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes dos seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os servais, nem os adoreis. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizeste até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amardes o Senhor vosso Deus. Porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante das nações ainda em vosso meio, e com ela vos aparentardes e com ela vos misturardes, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações de vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite às vossas encilhargas, e espinho aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que o Senhor vos deu, que deu o Senhor vosso Deus. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nem uma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. E sucederá que, assim como vieram sobre vós todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Amém. Vamos invocar o nome do Senhor mais uma vez durante a pregação. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, por favor, Senhor, usa a Tua boa palavra para comover os nossos corações, para nos estimular à piedade, para promover mudança em nossas vidas, para nos afastar ainda mais das coisas pecaminosas desse mundo, e para nos aproximar ainda mais do Senhor. Nós te suplicamos isso, porque o que a Tua palavra, como instrumento do Teu Espírito Santo, não fizer, nada mais poderá fazer. E se o Senhor não se agradar de nós para nos conceder estas bênçãos, estaremos perdidos nesse mundo, com o restante dos pecadores que estão destinados à condenação eterna. Mas nós apelamos para a Tua fidelidade à Tua aliança, Senhor. Tem misericórdia de nós. A despeito dos nossos pecados, por favor, nos ajuda. Sê conosco.
Guarda o nosso coração, Senhor. Concede-nos de Tua graça, porque nós sabemos o quanto ele é mau. Ainda assim temos tanta dificuldade de conservá-lo livre das inclinações do pecado. Por favor, ao ouvirmos a leitura da Tua palavra nessa noite, os nossos corações temam o Senhor. E que o Senhor possa nos abençoar mais uma vez, ao ouvirmos também a pregação dessa palavra. Nós te suplicamos isso em nome de Jesus. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, visitantes também, nós, os capítulos 23 e 24 do livro de Josué, juntos eles formam a conclusão desse livro. No capítulo 23, que nós vamos tratar hoje, Josué reúne a liderança do povo para dar as últimas exortações antes de sua morte. No capítulo 24, Josué reúne toda a congregação de Israel para renovar a aliança e, mais uma vez, repetir os votos de fidelidades feitos diante do Senhor. Então, na pregação de hoje, nós trataremos do capítulo 23 e, no próximo domingo, pela providência de Deus, nós encerraremos o ano com a última pregação do ano, encerrando também a série de pregações no livro bíblico de Josué. Isso não foi previsto, mas aprove ao Senhor que assim fosse. De acordo com o versículo 1 desse capítulo 23, já havia passado muito tempo desde que o Senhor havia dado descanso a Israel. Isso é uma referência ao fim daquelas lutas, daquelas guerras de conquista que são narradas desde o início do livro de Josué, quando eles atravessaram o Rio Jordão, entraram em Canaã e tiveram o primeiro desafio, tendo que guerrear contra Jericó, até ao capítulo 12, quando é listado 31 reinos com as suas cidades que Israel havia vencido. Então essa primeira fase de guerras de conquista já havia se completado e Israel agora podia descansar um pouco mais. Isso durou realmente muitos anos. E não, entre as nações que ainda restaram em Israel, ninguém ousava levantar a mão contra Israel. Ninguém saía de onde estava para vir, para incomodar Israel. Tamanho era o terror de Deus sobre essas nações, por causa de tudo que Deus havia feito por meio de Israel diante delas. E depois disso, nós vemos os capítulos seguintes, do 13 até o 22, que as tribos, cada um, receberam a sua porção de terra em Canaã, e assim puderam habitar e começar a cultivar a terra. Também os levitas receberam as suas cidades, em cada uma das 12 tribos de Israel, espalhadas por todo o território. E de tal maneira que Israel estava, nesse momento, gozando de uma relativa paz. Josué, porém, já estava muito velho para continuar liderando o povo de Deus, porque ainda havia muita terra para ser conquistada. Israel deveria continuar com essas guerras de conquistas em nome do Senhor. Então, percebendo Josué que ele já estava bem perto da sua morte, então aqui no capítulo 23, Josué já está mais velho do que ele estava lá no capítulo 13. Se você voltar ao capítulo 13, no início da distribuição das terras, já fora dito que Josué era já idoso e entrado em dias. Então agora, alguns anos depois, mais ainda, e no versículo 14, ele chega a dizer que ele percebe que já chegou o momento em que ele vai seguir pelo caminho de todos os da terra. Isso é um eufemismo para falar da morte. Então, sabendo Josué que não lhe restava muito mais tempo no meio do povo, ele então decide reunir toda a liderança de Israel, conforme nós vemos no versículo 2, os anciãos, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, todos os representantes de grupos em Israel foram reunidos diante de Josué.
Talvez foi em Siquém, porque o capítulo 24, que está bem ligado, menciona que o encontro de Deus com o povo foi em Siquém. É possível também, embora não é mencionado aqui nesse capítulo 23. E uma coisa curiosa é que durante todo o capítulo 23, só Josué fala e não há registro de uma resposta dos líderes de Israel que estão ouvindo as palavras de Josué. Mas, a julgar pela resposta que eles deram no capítulo 24, versículos 16 a 18, que eles concordam com as palavras de Josué no capítulo 24 e renovam os seus compromissos de serem fiéis ao Senhor. Então, isso deve ser também aplicado aqui ao capítulo 23. Então, o silêncio do narrador com relação às palavras dos líderes de Israel indica o seu consentimento, aprovação e compromisso com tudo que Josué está ensinando a eles. Então, a fala de Josué nesse capítulo 23 é basicamente Josué recordando o povo de Israel sobre os termos da aliança que Deus havia firmado entre Deus e Israel. E nós aprendemos também quando nós estamos batizando os nossos filhos, realizando batismos na igreja, nós aprendemos que a aliança ela tem duas partes. Né? Ela fala de promessa e bênção pela obediência, mas também ela fala sobre ameaças e castigos pela desobediência. Então, a aliança tem essas duas partes. E nós podemos perceber essas duas partes da aliança nesse capítulo 23 de Josué. Então, a primeira parte do texto fala sobre a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas ao povo, que se mostrou obedientes à aliança. Então, observe já no versículo 3, que Josué lembra que Deus se manteve fiel ao seu povo e em todo o tempo Deus esteve no meio do povo de Israel quando Israel saía para pelejar contra as nações cananeias. E no versículo 4, Josué mostra que Deus foi fiel em cumprir a sua promessa de dar a terra de Canaã aos filhos de Israel. No versículo 5, Josué fala sobre a renovação da promessa de Deus de continuar pelejando em favor do povo de Israel nas lutas de conquista da terra que ainda precisavam ser levadas adiante, até que todas as nações de Canaã fossem completamente eliminadas da terra e então toda a terra de Canaã fosse possessão dos filhos da aliança, dos filhos de Israel. No versículo 10, Deus promete também que, sendo com o seu povo, ninguém vai resistir a Israel. Assim como já havia acontecido no passado, quando Israel ganhava as guerras com facilidade, porque Deus mesmo estava pelejando em favor de Israel, o Senhor promete no versículo 10 que Israel vai perseguir 1000, porque o Senhor vai ser com Israel. Então essa era a promessa que Israel tinha de que assim como Deus foi fiel com o seu povo no passado, pelejando junto com ele nas batalhas e vencendo os inimigos, Deus promete que vai continuar com o seu povo, pelejando as batalhas do seu povo e vencendo os inimigos do seu povo. Josué até reconhece que de fato os filhos de Israel foram, essa geração dos filhos de Israel, foram fiéis ao Senhor até aquele momento. Versículo 8 indica isso. De fato, a gente tem mencionado aqui nas pregações que essa geração de Josué é um contraste com a geração anterior, que é chamada de rebelde, desobediente, e que por causa de seus pecados foram privados de receber a posse da terra de Canaã e foram destruídos no deserto. Essa geração é um contraste também com a geração posterior, que nós vamos conhecer através do livro dos Juízes. Uma geração que chegou a ser pior do que aquela geração do deserto. Se corrompeu a um nível tal que era irreconhecível como o povo da aliança. Por causa disso, sabendo Josué
que já havia acontecido com a geração do deserto, e conhecendo ele próprio as fraquezas e as inclinações do coração do povo para se manter fiel à aliança, Josué então exorta o povo para que eles se esforcem para permanecer fiéis ao Senhor. Pois eles sabem que se eles se afastarem do Senhor, desprezarem a aliança do Senhor, eles vão sofrer, eles vão apanhar os castigos da aliança. Por causa disso, Josué está mostrando muito zelo por Deus e também muito amor para o rebanho que estava ao seu cuidado. Por isso, no versículo 6, nós lemos que Josué chama o povo a continuar a obedecer a palavra de Deus. Tudo que está escrito na lei de Moisés, tudo que Deus havia ensinado ao povo de Deus, eles deveriam obedecer sem se desviar para a esquerda nem para a direita. Josué também sabia que os contatos do povo de Deus com aquelas nações em volta de Israel, que até aquele momento ainda não haviam sido destruídas, o contato de Israel com essas nações seria um grande tropeço para eles. Por isso, a ênfase para que eles continuem as guerras de conquista e destruam essas nações. Josué sabe muito bem que se eles se envolverem com essas nações que estavam em Canaã, isso ia levá-los à completa ruína. Por isso, mais uma vez, ele está insistindo com Israel para que eles não mantenham contato com essas nações e não permitam que os seus filhos se envolvam em relação de casamento com os filhos dessas nações. Versículo 7 lista 4 formas que caracterizam a corrupção do gênero humano na idolatria. Então, o texto do versículo 7 fala sobre não fazer menção do nome dos seus deuses. Ou seja, não busque esses deuses. Não os propague no meio de vocês. Não torne eles conhecidos. Não ajam como se eles existissem e fossem alguma coisa. A segunda maneira listada, Josué dá um passo mais adiante para dizer: não façam juramento no nome desses deuses. Porque os juramentos falam sobre compromissos, sobre comprometimento, sobre coisas. Então Josué está dizendo: não assumam compromissos com os deuses dessas nações. Josué avança um pouco mais para dizer: não os sirvais, porque quem assume compromissos está debaixo da obrigação de servir. E quanto mais Israel servisse aos outros deuses, mais eles se afastariam do seu Deus. E em quarto lugar, adore ou não se encurve, não se prostrem diante desses deuses. Porque esse ato de reverência, de se prostrar diante da divindade, revela um sentimento que já chegou até o coração. Então agora estão fazendo porque gostam, porque já estão amando isso, se deleitando nisso. E aquilo seria realmente o fim dessa geração. Mas ao invés de se aproximarem a essas nações vizinhas e de terem relacionamentos com essas nações, Josué ensina que ao invés disso o povo deveria mais e mais se apegar ao Senhor, versículo 8, e guardar a alma, quer dizer, cuidar para amar o Senhor, no versículo 11. Você não tem que procurar contato fora da aliança, mas você tem que cultivar
cultivar o seu contato com Deus dentro da aliança. A partir do versículo 12, então, Josué passa a apresentar e lembrar os filhos de Israel sobre a segunda parte da aliança, que fala sobre as ameaças e castigos reais que Deus aplica sobre os seus filhos quando eles se mostram desobedientes, rebeldes ao povo de Deus. Josué sabe que se Israel deixasse o Senhor e seguisse esses falsos deuses, eles deixariam de um lado de provar das bênçãos do Senhor, o resultado da boa mão do Senhor sobre ele, e eles receberiam os castigos da aliança. Em casa vocês podem ler em família, capítulo 28 e 29 de Deuteronômio, sobre as bênçãos e as maldições que cairiam sobre o povo de Deus, se o povo de Deus pensam na sua fidelidade e maldição na sua infidelidade. Obrigado, Eduardo, por já ter percebido isso. Né? Nós até já tínhamos falado sobre sempre homens ficarem na entrada para nos protegermos de certas situações. Já está cuidando. Vamos continuar. O versículo 13, então, nos diz que o Senhor não expulsaria mais as nações restantes em Canaã, se Israel não fosse fiel ao Senhor. Então, ao invés de ajudar Israel a expulsar e se livrar dessas nações, Deus ia deixar mesmo que essas nações continuassem agora para usar essas mesmas nações como varas na sua mão para disciplinar Israel, para punir, para castigar os pecados de Israel. Observe ainda no versículo 13 a imagem terrível que Josué cria diante dos israelitas com as seguintes palavras: sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais essas nações de vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite as vossas ilhargas. Ilhargas é essa região da cintura, né? O abdômen. E a palavra açoite aqui funciona como um golpe também. Isso lembra aqueles momentos em que na guerra você pegava a lança e você media a região do abdômen, porque você queria atravessar a pessoa com a lança. Então, vos serão por laços e redes. Eles vão armar ciladas, vão derrubar vocês, eles vão prender vocês. Serão como golpes às suas cinturas, serão como espinhos cravados nos seus olhos. Lembram-se o que fizeram com Sansão? Essa descrição é para deixar muito claro: não pense que por ser povo de Deus vai ser protegido por Deus mesmo quando viverem suas vidas de pecado. Isso demonstraria a fidelidade de Deus. Deus deixa muito claro, e ele não fala brincando, Deus não brinca com suas ameaças. Porque aquilo que ele está dizendo, Israel, ele cumpriu mesmo. Quando Israel foi arrancado da sua terra e levado para Canaã, ouvia-se o lamento de Israel enquanto caminhava para Canaã, sendo arrastados com cadeias, com correntes. Porque Deus não brinca, não. No versículo 14 e 15, resume essas duas partes, mostrando muito claramente: assim como Deus foi fiel em abençoar vocês com todas as bênçãos na terra da promessa, Ele também vai ser fiel à sua aliança em castigar vocês com todas as ameaças que Ele tem feito, se vocês abandonarem o Senhor e servirem a outros deuses. O fato de que Israel se misturasse com as nações, ele se corromperia a tal
de ele se tornar mais uma das nações ímpias de Canaã. E naquele momento, eles perderiam a sua posição como povo da aliança, como nação separada dentre todas as nações da terra, como nós lemos no Salmo 147, os versículos 18 a 20. O que Deus fez com Israel, separando Israel, Ele não fez com nenhuma outra nação no Antigo Testamento. Esse tratamento particular, peculiar, Deus só teve com Israel. Resumo dessa passagem, irmãos, Deus está em aliança com o seu povo. Por amor ao seu nome, Deus se mantém fiel à sua aliança. Seja para abençoar o povo de Deus, quando o povo vive na obediência pactual, obedecendo os mandamentos de Deus na aliança. E também se mantém fiel quando ele castiga o seu povo, quando o seu povo vive em desprezo à sua lei, em desobediência à sua lei, se afastando do Senhor por meio da desobediência e se afastando dos falsos deuses desse mundo. Agora vamos pensar um pouco sobre nós como igreja de Jesus Cristo e como nós podemos aplicar essa mensagem a nós. O papel de Josué na liderança do povo de Israel era de fato o papel de um pai amoroso com os seus filhos, amoroso para com o Deus da aliança. Ele era um tipo pai da aliança. E de um lado não despreza a Deus, do outro lado nutre um profundo amor para com os seus filhos. Então, o pai em casa e a família na igreja, e o pastor da igreja, como pais de filhos espirituais, eles revelam os pais crentes pelo menos, os pais tementes a Deus pelo menos, eles manifestam aquele mesmo zelo por Deus e aquele mesmo amor verdadeiro para com seus filhos. Observe que até o final da sua vida, Josué está mostrando esse zelo pelo Senhor e esse amor pelo povo de Deus. E sabendo que não lhe resta muito mais tempo para instruir o povo, para controlar o povo nas suas inclinações rebeldes, Josué reúne mais uma vez o povo para falar ao coração desse povo e tentar ganhar o coração desse povo para Deus. E ele faz isso de duas maneiras. Ele tenta animar o coração do povo de Deus, fazendo o povo de Deus relembrar das muitas bênçãos que eles provaram da parte de Deus, enquanto Deus estava conduzindo ele e introduzindo esse povo em Canaã, vencendo os inimigos, abençoando o povo. E Josué anima o coração desse povo com essas boas notícias que eles tinham da parte de Deus. Mas ele também não deixa de advertir seriamente sobre os perigos de um afastamento, de um desprezo a Deus e as consequentes punições de Deus por causa dessa rebelião. Josué, ele mostra um zelo fervoroso, um amor verdadeiro, porque ele não deixa de anunciar as bênçãos de Deus, mas também de anunciar os castigos e as ameaças de Deus. Isso é o que pais tementes a Deus fazem em casa. Pais tementes a Deus, pais que amam os seus filhos, eles não cessam até o último dia de instruir os seus filhos na verdade. Eles tentam ganhar o coração dos seus filhos, ensinando dia e noite para eles as boas coisas que Deus tem feito com eles. Como Deus tem sido bom com a nossa família, como Deus tem cercado a nossa casa de cuidados, como Deus tem nos dado o alimento todo dia, como Deus tem nos protegido de muitos males.
como Deus tem nos ajudado, como Deus tem nos protegido. Mas, ao mesmo tempo, os pais estão ensinando aos seus filhos sobre os perigos dos contatos que eles têm com os descrentes lá fora, com as pessoas fora da aliança. O pastor faz a mesma coisa com seus filhos espirituais. Por isso nós lemos o capítulo 20 de Atos dos Apóstolos no começo. Porque as palavras de Paulo ali refletem com precisão o mesmo zelo por Deus, o mesmo amor para com seus filhos espirituais. Paulo reúne os presbíteros, a liderança de Éfeso, sabendo que era a última vez que eles veriam o seu rosto. Ele sabia que ele iria para Jerusalém e que coisa boa não esperava por ele. Não pela velhice, mas pelo aprisionamento e morte. Ele sabia que os dias dele na terra eram bem poucos. E como pais que amam seus filhos, mais uma vez Paulo estava advertindo a igreja de Éfeso sobre o perigo da apostasia. No Antigo Testamento, o perigo era Israel sair e se envolver e se prostituir com as nações pagãs. No Novo Testamento, do mundo. E o perigo agora é que a igreja permita que os falsos mestres entrem dentro da igreja para corromper a igreja com um falso ensino e assim desviar e afastar o povo de Deus do Senhor. Paulo realmente no capítulo 20 mostra muita preocupação. Ele lembra, ele não deixou de ensinar publicamente, de casa em casa, todos os membros da igreja de Éfeso, advertindo-os dos perigos, mas também lembrando que eles foram salvos por Cristo Jesus. Paulo também fala sobre as bênçãos alcançadas por Cristo Jesus, sem deixar de lembrar os perigos desse mundo. Ainda sobre as ameaças, devemos considerar, irmãos, que ameaças da parte de Deus são verdadeiras. Deus não brinca com suas ameaças. Ele é fiel quando promete bênçãos, mas ele é fiel também quando ele ameaça que vai castigar. Não brinque com Deus. Por isso os pais e pastores que temem a Deus fazem o mesmo que Josué fez. Eles sabem que os filhos correm grande perigo quando eles começam a se envolver com pessoas fora da igreja. Pensem mais uma vez sobre aquelas 4 formas como as pessoas se corrompem na idolatria desse mundo. Os filhos dos seus contatos com as coisas desse mundo começam a ficar encantados, admirados, atraídos. São seduzidos por sua oferta. Começam a achar que não há problema nenhum em manter aqueles contatos. Passam a dedicar cada vez mais tempo e admiração às coisas desse mundo. Começam a desenvolver um certo zelo pelas coisas do mundo que você já não vê pelas coisas de Deus. De vez em quando, pastores e pais começam a perceber que o coração dos seus filhinhos já não amam mais o Senhor. Os pais percebem que os filhos não estão apegados ao Senhor, como Josué está clamando aos filhos de Israel para se apegarem a Deus.
Eles percebem quando as coisas que estão ocupando espaço no coração dos filhos não são as coisas de Deus. Os pais percebem isso. Em casa, e aqui na igreja também. Mas os pais tementes a Deus e os pastores fiéis sabem muito bem a realidade das ameaças de Deus. Eles sabem que Deus não brinca com as suas ameaças. E eles sabem o que vai acontecer com seus filhos se eles não se corrigirem, e se eles não temerem ao Senhor, se eles não se apegarem ao Senhor, se eles não se afastarem das coisas desse mundo. É por causa disso que pais crentes procuram ganhar os corações dos filhos também com as ameaças da aliança. Por isso, quando os filhos são pequenos, pais que ameaçam os filhos com castigos cumprem. Para que eles aprendam desde cedo a realidade da ameaça, porque pais que ameaçam e não cumprem estão ensinando aos seus filhos que Deus age da mesma maneira. Deus não vai fazer aquilo que ele diz. Isso é só um modo de se expressar. Porque meu pai mesmo fala e nunca faz. Os filhos precisam aprender desde cedo que as ameaças de Deus são sérias. E eles precisam colocar isso no coração dos seus filhos, fazendo as ameaças da aliança e cumprindo a sua parte como pai temente a Deus. Josué, então, ensina o remédio contra essa tendência de apostasia dos nossos corações. Todos nós sofremos desse mal. Nós e nossos filhos. Nós temos uma tendência muito grande de, tendo experimentado um momento muito bom com Deus, depois, com o passar do tempo, cairmos em afastamento do Senhor, até que alguns chegam a abandoná-lo completamente, como infelizmente nós sabemos já antecipadamente que vai acontecer com a geração depois de Josué. Versículos 8 e 11, Josué ensina que nós devemos nos apegar a Deus, devemos cuidar do nosso coração, da nossa alma, para amar o Senhor. Pais tementes, pastores fiéis, devem usar esse remédio no tratamento dos seus filhos. Devem ensinar, encorajar e ser exemplos para os seus filhos. Por meio da pregação no culto dominical, por meio das instruções em casa, os pais devem ensinar os seus filhos sobre a fidelidade de Deus e também sobre os seus compromissos na aliança. Pais não devem se cansar e não devem achar que é desperdício de tempo se todos os dias ele deixar de fazer uma atividade sua para cuidar do coração dos seus filhos. Cuidar do nosso corpo pode ser importante. Mas tenha certeza que isso não contribui em nada para fazer com que o nosso coração se apegue a Deus e fazer com que a nossa alma o ame, sem desprezar qualquer benefício que haja para o corpo. Não tem valor para a nossa alma. Por isso, os pais devem exercitar os seus filhos e fazer todas essas coisas que funcionam como um remédio dado por Deus mesmo, para que nós possamos fazer com que os nossos corações e os dos nossos filhos sejam conquistados pelo Senhor, estejam apegados ao Senhor e amem ao Senhor verdadeiramente.
Porque se Deus dá um remédio, pode ter certeza que Ele dá junto com esse remédio a promessa de que Ele vai fazer o que Deus prometeu que vai fazer. Não há nada que Deus fale que junto com essa palavra não esteja a promessa de Deus junto com aquela palavra. Se Deus prometeu que nós, se Ele ordena que nós devemos nos apegar a Ele, é porque Ele sabe que nós vamos receber muitos benefícios desse apego ao Senhor. Que devemos ter cuidado do nosso coração para que o nosso coração possa amar cada dia o Senhor sabe que isso nos trará muitos benefícios. E provando cada dia esse apego pelo Senhor e trabalhando o nosso coração para amar o Senhor cada dia mais. Além de desfrutar todas as bênçãos do Senhor, nós estaremos nos mantendo longe das coisas desse mundo. Quanto menos o nosso coração se apegar a Deus e amá-lo, mais nós nos inclinaremos para as coisas desse mundo. Isso é inevitável. Isso é a doença da nossa natureza, essa inclinação para o mal. Não é ficando parado, não é negligenciando os cuidados para com o nosso coração que nós vamos nos proteger das coisas desse mundo. Nós precisamos ter uma vida de luta diária contra essas inclinações do nosso coração. Nós devemos treinar a nós mesmos e aos nossos filhos no ministério da oração. Estamos pela manhã ouvindo as pregações na oração do Senhor e vamos encerrar também na semana que vem, no próximo domingo. Os nossos filhos precisam aprender conosco. Nós precisamos orar a Deus. Eu me perturbei muito quando eu estava preparando essa pregação, porque olhando para a minha própria vida, eu me perguntei se eu realmente estou instruindo suficientemente bem os meus filhos a buscarem ao Senhor para todas as circunstâncias da sua vida. Precisamos ensinar os nossos filhos a orarem, a lutarem contra a sua própria tendência de não querer orar e ensiná-los que a oração nos ensina sobre a nossa dependência de Deus. Nós não podemos vencer essa batalha sem a graça de Deus. A nossa vida tem que ser uma vida diária, não é de vez em quando, não é uma vez por semana, é diariamente. Nós temos que escravizar os nossos membros para o Senhor, submetê-los, conquistá-los para o Senhor, dominá-los. E assim termos forças para jogar os nossos joelhos no chão, mesmo quando as palavras faltarem. Mas nós temos que nos exercitar nisso e temos que ensinar os nossos filhos. Os pais devem treinar os filhos na meditação, nas boas obras que Deus tem realizado nesse mundo, particularmente em favor do seu povo. Eles têm que ouvir cada vez de novo. Nós somos mais inclinados a bater palma para os nossos filhos quando eles fazem aniversário, quando eles passam, quando eles concluem a faculdade, quando eles passam no concurso, quando eles ocupam uma posição elevada na sociedade. Infelizmente, nós mostramos muito pouca alegria e satisfação em ver os nossos filhos temendo ao Senhor e servindo ao Senhor. Parece que para nós é muito mais importante se nesse mundo, se nessa vida eles são alguma coisa. Não se nós estamos legando ao nosso filho uma herança eterna.
Talvez, embora não estou dizendo que essas coisas não podem ser dirigidas aos nossos filhos, mas pode ser que eles não alcancem tanto sucesso nessa vida. Como um homem simples, como uma mulher simples, mas nós podemos nos alegrar com eles, fazendo-os ver que já nessa vida eles estão provando da boa mão do Senhor, que as boas palavras de Deus estão se cumprindo na vida dele, que eles estão provando as bênçãos da aliança, porque Deus está com eles. E isso é um sinal evidente de que Deus, que é fiel à sua aliança e que já faz provar dessas bênçãos nessa vida, Ele não abandonará na eternidade. Por isso, os pais devem ler a Bíblia diariamente com seus filhos, para que eles aprendam com tudo que Deus fez no passado e com aquilo que Deus está fazendo em nossa própria vida. Deus é zeloso para com as suas promessas de abençoar o seu povo, quando o seu povo vive na obediência, no temor do Senhor. Os pais também devem ensinar os seus filhos a serem capazes de perceber o perigo que há nesse mundo. Eu não sei se eu consegui fazer isso muito bem com os meus filhos, mas estou me esforçando, estou lutando para isso. Porque nós muitas vezes enviamos os nossos filhos para a cova dos leões, não estamos nos dando conta disso. Os nossos filhos estão tendo contatos com coisas horríveis desse mundo. Seja com as amizades dos vizinhos, até mesmo no meio da parentela, lá na escola, no acesso à internet. E eles estão desenvolvendo todas essas coisas no seu comportamento na cara da gente. Nós não estamos sendo capazes de ensiná-los a perceber que por trás de todo esse engodo, de toda essa apresentação bonita que o mundo faz, por trás de tudo isso, há morte. Enquanto pais negligenciam, filhos perecem. Infelizmente, nós vemos isso mais e mais acontecendo. Nós somos pais dos nossos filhos, mas é bom saber que nós não estamos em lugar de Deus. Não seremos nós que vamos ganhar os nossos filhos. Não seremos nós que impediremos que eles sofram os castigos da aliança, apanhem por causa de sua rebelião, de seus pecados. Assim como nós mesmos não estamos em lugar de Deus para impedir que nós mesmos experimentemos esses reveses. Mas como pais na aliança, nós sabemos o remédio. Eu vou me apegar ao Senhor, para que o meu coração ame mais o Senhor. Então, eu vou dedicar a minha vida mais e mais ao Senhor. Eu vou abrir mão de certas coisas, eu vou passar mais tempo buscando o Senhor, eu vou passar mais tempo meditando no Senhor, eu vou ter mais zelo pelas coisas do Senhor. Eu vou honrar mais o Senhor com as minhas palavras, com os meus compromissos, com as minhas promessas. Eu sei que se eu não fizer isso, eu vou, pouco a pouco,
me afastando de Deus, me esfriando, desanimando na fé. E eu já sei, já tenho exemplo bíblico para me ensinar qual será o próximo passo. Eu vou abandonar o Senhor e eu vou seguir os meus próprios caminhos, ou para a direita ou para a esquerda. Por isso, nós, como pais crentes na aliança, devemos começar por nós mesmos, criando em nossos lares um ambiente favorável para que nós, nossa família, nossa esposa, nossos filhos, possam aprender a temer ao Senhor e não se aproximar e se encantar com as coisas desse mundo. Por último, nós lemos no texto que Deus castigaria Israel até que Israel fosse eliminado. Versículo 13. Também, versículo 16. Isso significa que Deus pode chegar ao ponto de abandonar a sua aliança, porque Ele vai destruir tudo. Texto de 2 a Timóteo, no capítulo 2. Repete aquilo que nós já temos dito acerca da fidelidade de Deus. Versículos 11 e 13. 11 a 13, diz assim: fiel é esta palavra. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos fiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Paulo está claramente dizendo: Deus não se torna infiel por negarmos, porque isso é parte da sua fidelidade da aliança. É abençoar aqueles que estão vivendo em obediência e negar aqueles que estão negando. Agora, quando nós olhamos para a história de Israel, apesar dessas ameaças, e apesar de Deus ter feito isso na vida de Israel, como a geração anterior, Deus castigou a geração anterior até que aquela geração fosse reprovada e não entrasse em Canaã. Mas isso de maneira nenhuma significou que a sua promessa caiu por terra e a aliança estava desfeita. O que Deus fez? Deus pegou os filhos daquela geração e leva a Canaã, cumprindo as suas promessas e todas as boas palavras que a primeira geração tinha ouvido, mas não com fé. Deus sempre, em toda a história de Israel no Antigo Testamento, e mesmo na época dos juízes, que você vai ver é um desastre, Deus sempre preserva um remanescente fiel. E por meio desse remanescente, Deus preserva a semente até que nos deu o Messias Salvador Jesus Cristo. Para que por meio do Salvador Jesus Cristo nós possamos experimentar uma renovação, para que por meio desse descendente, o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele possa resgatar novamente essa semente que estava quase perdida. Jesus é aquele profeta que veio para nos anunciar todas as promessas de Deus e também os castigos da aliança. Assim como os profetas do Antigo Testamento, assim como Josué, Deus, como o profeta, foi nos dado
para nos revelar toda a boa vontade de Deus para nós. Nosso Salvador Jesus Cristo, como profeta de Deus, como a boca de Deus revelando a vontade de Deus ao mundo, o Senhor nos anunciou que nós deveríamos nos arrepender dos nossos pecados e nos entregarmos completamente a Ele, confiando a Ele todas as nossas dificuldades. Nós temos de reconhecer que, assim como os israelitas no Antigo Testamento, nós temos um coração que não nos ajuda a servir o Senhor. Mas nós temos um Pai mais poderoso do que Josué. Nós temos um Pai fiel, que prometeu que não deixará cair nenhuma das boas promessas que nos fez. Um Pai que não poupou seu próprio Filho para nos salvar. Um Pai que olhou para o seu Filho na sua luta para ser obediente ao seu Pai, ele experimentou as agonias mais terríveis e a morte mesmo. Um Pai que nos deu o seu Filho não para nos conduzir a uma Canaã terrena, como Josué foi dado ao povo de Israel no Antigo Testamento, mas para nos conduzir a uma Canaã celestial. Para um mundo novo, onde o pecado, a morte, não existirá mais. O que Israel não conseguiu provar em Canaã está prometido para todos aqueles que confiam no Salvador Jesus Cristo. Nosso Josué, nosso guia, que vai adiante de nós, que nos promete as bênçãos da aliança e a salvação por meio do seu sangue, mas que também não nos deixa de advertir para os perigos desse mundo, se nós deixarmos o Senhor para seguirmos outros caminhos. Apanharemos os castigos da aliança e veremos o Senhor cumprindo fielmente a sua promessa em outras pessoas. Nós devemos reconhecer que nós somos e buscar diariamente a presença do Senhor, para que o Senhor possa operar em nossos corações, para que os nossos corações não se inclinem para tudo que eles são inclinados a fazer. Que os nossos corações possam ser preservados pelo Senhor, agora e até o fim da nossa vida. Amém.